Muito boa noite. Sexta-feira, 23 horas e 24 minutos. Vou criar uma nova live aqui. Título: Ânimo e Desânimo. Ânimo e desânimo. Duas palavras contrárias uma à outra. Eu queria trabalhar em cima dessa ideia de ânimo e desânimo com relação a pessoas que tiveram uma vida ativa em álcool e outras drogas e que têm uma necessidade vital, premente, emergencial, de se manterem limpas, sem álcool e drogas, para poder ter uma vida, ou viver com uma vida, alguma coisa parecida com paz de espírito. Sem uma certa dose de paz, dificilmente as pessoas se mantêm longe das drogas. Isso significa que, debaixo de tensões, a vida limpa corre perigo. Quando você fala com outras pessoas e que tiveram a infelicidade de recaírem após meses ou anos até de vida limpo, eles nos dizem que houve uma tribulação, uma preocupação maior, uma emergência que colou na ideia, na vida e não foi embora, e diante da qual a pessoa não tinha recurso para poder se defender. Eu queria falar sobre isso, abordando a partir das palavras ânimo e desânimo. Muito bem, como que muitas pessoas tentam se manterem limpas, buscando alterar o seu estado de ânimo para melhor, fazendo isso ou com constância ou com pressionados pelas dificuldades que a vida vai apresentando, tentando se animar, frequentando reuniões e convivendo com pessoas das quais possa vir novos estados de ânimo e que a capacitem, que a animem para poder encarar a dificuldade que esteja vivendo no momento. Muito bem, a vida é uma sucessão de, vamos dizer, de movimentos, e esses movimentos podem, muitas vezes, significar dificuldades a serem transpostas, angústias, preocupações que têm origem tanto na vida interior, de estados de tristeza, preocupação intensa, neurose até, ou tem origem na vida externa, riquíssima de provocações para que qualquer ser humano se desestabilize. Se a pessoa ela tende a desanimar e buscar ânimo em reuniões, em partilhas, em coisas que ela vê ou ouve, ou leituras, ou seja de que meio for, esse ânimo ele tem prazo de validade. Eu posso me animar diante de uma situação de emergencial que possa estar me atazanando, me gerando dificuldades, eu posso me
animar e esse ânimo acaba. É bem por isso que na época da ativa, na época das drogas, do álcool, nenhuma promessa fazia efeito. Por quê? Porque a promessa é a tentativa de juntar bastante ânimo, um montão de ânimo e tentar viver com aquele acúmulo, com aquele saldo de ânimos. E não é possível. Por quê? Porque ao correr dos dias, aquele ânimo criado ali atrás, naquela data, naquele momento de maior dificuldade, começa a desanimar. O próprio ânimo tenta desanimar. Aliás, o ânimo é o oposto de desânimo. Então, o ânimo se justifica com a existência do desânimo. É o preto, o branco, o ruim, o bom, o céu, o inferno e etc. São as polaridades da vida. Portanto, um ânimo não se sustenta. Vamos ver, por exemplo, pessoas que são torcedores fanáticos para um time de futebol. Tem um jogo importantíssimo que vai acontecer no domingo e a pessoa fica toda preocupada e aí ela gera um estado de tensão e de esperança de que o time dela vai ganhar e aí ela fica assim bastante animada, querendo realmente acreditar que o time ganhe e se porventura o time ganhar, ela vai ficar muito animada durante alguns dias até o próximo jogo decisivo. Então, o ânimo, ele não é um estado permanente, como na vida também, nada é permanente. Uma pessoa que se arma de ânimos, de pequenos ânimos, ao longo da sua caminhada limpo, e tenta se manter animada, buscando em pessoas ou coisas a geração desse ânimo, para poder se manter, ela sempre vai encontrar o desânimo. Com bastante frequência, ou nem tão com tanta frequência, dependendo da estrutura emocional daquela pessoa, ou vamos dizer até de recuperação. Então, quando a pessoa, é claro que ela precisa, se ela for um dependente de álcool e outras drogas, uma atitude, uma decisão extremamente salutar é conviver com pessoas que também têm o mesmo problema e que, porventura, estejam vivendo uma vida limpas, sem álcool e outras drogas, e possam significar um ambiente acolhedor, animador, para que o desejo daquele que quer que se manter limpo continue funcionando. Esse ambiente confortante, aonde existem aquele grupo de pessoas que não usam mais drogas, não bebem mais, esse ambiente é um ambiente gerador de estados de ânimo. Mas o ânimo gerado não se mantém. Ânimo precisa de ânimo. E assim, consequentemente. Por que eu estou dizendo isso? Porque para diminuir a distância entre o ânimo e o desânimo, é mais proveitoso, além de estar envolvido com um ambiente de partilhas que te animem, é também muito mais proveitoso e seguro que essa pessoa, especialmente, ela busque trabalhar a estrutura de caráter que a transforma tão vulnerável diante das dificuldades que a vida vai apresentando. Isso significa que há necessidade premente de um programa que possa transformar aquela pessoa, aquele dependente em recuperação, em uma pessoa menos vulnerável às preocupações,
menos neurótica, menos preocupada, mais confiante. Aí esse estado de ânimo, ele é mais permanente. Não um ânimo tipo ânimo eufórico, porque também não é saudável a euforia, porque euforia e depressão são dois polos contrários. Do outro lado da euforia tem a depressão, do outro lado da alegria intensa tem a tristeza, o vazio. Então, assim, eu estou tentando aqui passar a ideia de que o mais importante de tudo isso é que se trabalhe uma estrutura que consiga sobreviver às tensões da vida. O mar, que é o mar, os oceanos, que são uma massa de água imensa, eles sofrem alteração a partir da Lua. A Lua quem falou saúde, obrigado. Antigamente falava São Brás. A Lua exerce uma influência muito grande sobre o mar. O mar se altera, se movimenta para cima, para baixo, a partir da influência dos ciclos lunares. O ser humano, ele flutua, ele oscila para cima e para baixo emocionalmente a partir do movimento natural da vida. A vida não para, a vida é um movimento de encontro, de desencontros, a vida é um estado constante de movimento, de atrito e de superação. A estrutura emocional que sobra após o uso prolongado de drogas e álcool, essa estrutura, se for trabalhada, não no sentido de buscar ânimo, mas no sentido de buscar segurança a partir daquilo que a gente é, melhorando a nossa relação com a nossa própria história, melhorando o nosso passado, olhando para trás e se dirigindo a pessoas e situações no sentido reparador de conserto, para criar um estado de maior tranquilidade para encarar a vida, não mais para usar drogas, mas sim para poder existir com tranquilidade, porque é exatamente isso que se buscou. Até usando drogas, estava se buscando algum tipo de paz que não era possível atingir sem as drogas na época de uma vida profundamente insatisfeita e neurótica. Então, à medida em que a opção é viver limpo, é muito sábio de se enturmar com pessoas que também têm o desejo de se manterem limpas, pessoas que estão fugindo da miséria do uso de drogas, pessoas que já passaram há tempos do momento onde tiravam algum barato da droga que escolheram para alterar a sua realidade, pessoas que atingiram um momento onde o barato ficou caro. Então, na medida em que essas pessoas optam por uma vida limpas, sem usar qualquer tipo de substância alteradora em suas vidas, é fundamental, é de fundamental importância que elas convivam fisicamente, presencialmente, virtualmente, se for essa necessidade, com outras pessoas que também
tiveram o mesmo problema e têm a mesma necessidade de se manterem distantes do uso de álcool e outras drogas. Então, na medida em que a pessoa existe dentro de um contexto onde outras pessoas também não usam, ela ouve essas pessoas e se anima intensamente, se anima às vezes até às lágrimas nas suas relações com esses grupos, mas essa animação ela tende a perder o poder e as pessoas mergulharem na apatia, na tristeza. E aqueles que têm uma relação não muito estreita com grupos de adictos que estão limpas, essas pessoas tendem a ter mais dificuldade, desanimar mais. O que significa a recaída? Recaída é ser vencido por um intenso e permanente estado de desânimo. Então, se a pessoa, digamos, por exemplo, que uma pessoa é que frequente intensamente reuniões de anônimos e ela, teoricamente, se manteria animada em função de ela estar nessa relação, ouvindo, falando, interagindo com outros adictos que também estão no mesmo propósito. Mas isso não é verdadeiro, porque a busca de ânimo, ela não elimina a estrutura doentada que sobrou depois de parar com as drogas. Existe uma estrutura afetada por um estado neurótico, uma estrutura que exige doença, uma estrutura mesmo limpos, que exige alimentar a doença que sobrou, porque aquela existência mesmo limpa, o fato de a pessoa parar de usar drogas não a torna saudável apenas por isso. Parar de usar drogas e álcool é uma opção pela sobrevivência física, mental, espiritual, mas não é o objetivo final. Parar de usar drogas e álcool é uma oportunidade que um ex-dependente de álcool e drogas nativa se dá para poder perceber em si mesmo quais os ganchos ou quais as dificuldades que o mantêm num nível tão vegetativo, tão animal e que ele precisa usar drogas. Quando ele fica limpo, o que sobra grita pela continuação da doença. Há que se ter um programa, uma metodologia, uma prática disciplinada buscando a alteração desse quadro tão adoentado e neurótico que sobrou depois das drogas. Então, se a pessoa incorpora em seu pensamento a ideia de que ele é portador de uma doença e que essa doença pode e precisa ser tratada por um programa, e essa pessoa se envolve dentro do melhor jeito que ela for capaz. Com esse programa, ela vai tendo uma capacidade infinitamente maior de viver a sua vida sem tantas preocupações e não livre do desânimo, mas sendo atingida pelo desânimo numa proporção infinitamente menor, e quando ele a atingir, e ter uma vida mais perene em termos de oscilação, apesar das dificuldades que a vida possa apresentar. Então é isso. Eu queria ter falado isso. Eu falei. Eu tenho
já há alguns dias isso na minha mente. Eu vejo muitas pessoas buscando ânimo apenas, buscando ânimos na sua relação com outras pessoas e com grupos, mas estão sempre vivendo à mercê da mesma problemática que tiveram o mês passado, o ano passado, mesmo limpas. É possível se libertar das tensões neuróticas que nos habitam e praticando um programa de recuperação e atingindo níveis de saúde e sanidade nunca antes imaginados. Cheguei no meu tempo aqui de 20 minutos, obrigado a todos que estiveram comigo aqui e agradeço antecipadamente a todos que verão essa live aí pela frente e que esse assunto possa servir de estímulo e talvez até orientação para quem possa, porventura, precisar. Essa live, como todas, dentro de alguns dias, vai lá para a conta de Sergio.Murilo no YouTube e vão lá, se inscrevam, compartilhem e divulguem a live para que outras pessoas que porventura tenham a mesma problemática possam também vê-las. É isso. Muito obrigado, um ótimo fim de semana a todos e até a próxima live.